Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 6 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 ao 21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero iniciar agradecendo a Deus, porque ontem eu recebi de vocês que ouvem a pregação diária, 2 pessoas me mandaram uma mensagem, um testemunho, agradecendo pela palavra, porque a pregação foi uma resposta que aquela pessoa precisava, que essas 2 pessoas precisavam. E eu quero muito louvar a Deus, porque isso não é por mim. Eu sou simplesmente um canal, mas é graça de Deus, é bênção de Deus. E é a confirmação quanto é importante que cada um de vocês compartilhem diariamente essa pregação. Às vezes você não imagina, mas quando você compartilha, você vai estar sendo instrumento de Deus para alguém que precisa ouvir essa mensagem desse dia, como aconteceu com esses 2 irmãos. Então, muito obrigado a cada um de vocês e a Deus sempre o louvor, a honra e a glória. Hoje nós estamos meditando nos Atos dos Apóstolos, a continuação daquela cura maravilhosa que Pedro e João realizaram quando disseram para aquele homem: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A cura daquele homem repercutiu muito ali no templo, repercutiu muito naquela região e chegou então aos ouvidos dos chefes dos sacerdotes, dos anciãos e dos escribas. E quando eles chamaram Pedro e João falaram diante deles sem medo, com coragem, com autoridade. E isso confirma quando o Senhor os enviou. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 19, vai dizer assim: quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento,
vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. E essa palavra de Jesus, essa profecia de Jesus, se confirmou então nessa mensagem que nós estamos meditando. Aqueles homens ficaram admirados justamente porque Pedro e João, eles eram pessoas simples e sem instrução. Não eram estudiosos da lei como os chefes dos sacerdotes, como os anciãos, como os escribas. Eram pessoas simples, pescadores. E isso assustou muito os poderosos da época, porque eles viram que Pedro e João estavam falando com segurança e, acima de tudo, estavam falando com autoridade. Mas essa autoridade não vinha de ninguém da terra, não vinha de nenhuma escola. Essa autoridade veio dos céus e foi promessa do Senhor, para eles não preocuparem, porque o Senhor os daria as palavras certas pelo poder do Espírito Santo. E eles então, guiados pelo Espírito, falaram com a autoridade. E isso deixou aqueles homens preocupados. E ainda mais, estava junto com eles o homem que tinha sido curado. Aquele que não podia levantar, aquele que não podia andar. Ele entrou no templo, pulando, louvando e agradecendo a Deus. Então aqueles homens não tinham nenhuma maneira de acusar Pedro e João, porque ao lado deles estava a prova do grande milagre realizado. Então eles discutiram entre si: o que nós vamos fazer? Esse foi um milagre claríssimo. E todos os habitantes de Jerusalém estão falando desse milagre. E não há como negá-lo, porque está aqui o homem que foi curado. E aqueles homens então tomaram uma decisão. Eles tinham a preocupação, porque com certeza começou a voltar na mente deles tudo que Jesus realizou. Eles que pensaram que tudo estava acabado, mas não estava acabado, estava somente começando agora pelos discípulos em nome de Jesus. E eles queriam então mais uma vez calar, apagar da história o nome de Jesus. E para que isso acontecesse, eles tomam essa decisão: vamos ameaçá-los, para que eles não falem mais nada a respeito do nome de Jesus. Então eles chamam Pedro e João e dão para eles a ordem: a partir de agora, de modo algum, vocês vão falar ou ensinar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria convidar cada um de vocês: ouçam essa palavra com o coração aberto. Pedro e João estavam fazendo um bem, assim como Jesus. Eles curaram um homem, eles devolveram a dignidade para um homem. Aquilo que a medicina não podia fazer, aquilo que ninguém podia fazer, mas pelo nome de Jesus eles fizeram. Aquele homem estava feliz, mas mais uma vez o inimigo se levantou para tentar calar a igreja, para tentar apagar de vez da história o nome de Jesus. E aqueles homens, se sentindo poderosos, eles então ameaçam os dois discípulos, proibindo que eles falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Mas olha o que aconteceu. Pedro e João responderam: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Pedro e João não tiveram medo, porque eles disseram: nós não podemos deixar de falar, nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Eles foram ameaçados. Os poderosos tentaram impedir que eles continuassem anunciando o nome de Jesus. Eles não queriam que ninguém soubesse da ressurreição.
Mas Pedro e João não se intimidaram, porque o Senhor prometeu que diante dos poderosos Ele colocaria as palavras certas na hora certa, pelo poder do Espírito Santo. Pedro e João não tinham mais medo. Pela graça do Espírito, eles foram ousados e disseram para aqueles homens: julguem vocês mesmos se é justo que nós obedeçamos às ordens de vocês, ou às ordens de Deus, porque nós recebemos uma ordem de Deus, nós recebemos uma ordem de Jesus, que nós seríamos testemunhas da sua ressurreição, e Ele nos mandou: ide pelo mundo, pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, e dai de graça aquilo que de graça recebestes. Os apóstolos não se intimidaram diante das ameaças, mas enquanto mais eles eram ameaçados, enquanto mais eles eram perseguidos, mais o reino de Deus se propagava, mais pessoas se convertiam, curas, milagres, prodígios, sinais, e o nome de Jesus se espalhava, e o amor de Deus se espalhava em todos os lugares, e mais pessoas aderiam à fé. E por isso eu quero convidar você para meditar. Tem alguém querendo calar a sua voz? Tem alguém querendo te impedir de pregar o Evangelho? Tem alguém querendo te impedir de anunciar o amor de Deus? Eu te faço essa pergunta, porque se nós estamos sendo perseguidos, nós estamos no caminho certo. Padre Fábio de Mello, numa canção, ele vai dizer assim: se perseguido aqui eu não for, sinceramente, um cristão eu não sou. A sua glória eu quero conhecer. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. E essa é a grande verdade para nós, porque a palavra de Deus, o nome de Jesus, incomodou quando Ele veio ao mundo, e continua incomodando as trevas, e continua incomodando aqueles que não querem a verdade, aqueles que querem sufocar a palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos calar. É por isso que diante das perseguições, nós não podemos nos acovardar. Temos que continuar anunciando e proclamando Cristo ressuscitado, as suas obras e as suas maravilhas. Não podemos nos calar, a igreja não pode se calar, porque nós nascemos para fazer diferença na nossa geração. Nós nascemos para testemunhar. E assim, como Pedro e João disseram, nós também precisamos com ousadia dizer: não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Eu e você temos visto e ouvido todos os dias a maravilha do Senhor, o amor de Deus se manifestar. Temos visto e ouvido tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós. E a nossa missão, então, é proclamar, é espalhar essa notícia. Então não deixe que ninguém te cale. Não deixe que ninguém te impeça de falar, de evangelizar. Onde você estiver, você pode ter certeza que se você deixar o Senhor te usar, Ele vai colocar na sua boca, no seu coração, as palavras certas, no momento certo. O Espírito Santo vai te inspirar o que você deve dizer. Então creia, creia. Nós cristãos não podemos nos esconder. Nós não podemos nos acovardar diante desse mundo. Nós temos que ter coragem para continuar denunciando práticas que vão contra a fé daqueles que querem destruir as nossas famílias,
que querem tirar a inocência das nossas crianças, daqueles que, de qualquer maneira, querem implantar a morte através do aborto no nosso país, daqueles que querem tirar o sentido da fé das escolas, dos ambientes que nós vivemos, daqueles que querem pregar uma falsa liberdade que tudo pode, como se um dia nós não tivéssemos que prestar contas a Deus, daqueles que ridicularizam o nome de Jesus, daqueles que blasfemam, daqueles que criticam a igreja do Senhor. Meus irmãos, nesse tempo, o Senhor quer nos usar. Ele quer usar a nossa voz para ser a sua voz. Então não nos intimidemos, não nos deixemos calar por ameaças, mas tenha certeza, quanto mais ameaçados e perseguidos, mais significa que nós estamos no caminho certo. Os apóstolos, Pedro e João, os outros apóstolos também, não se acovardaram depois de terem sido batizados no Espírito Santo. Aqueles homens insistiram nas ameaças, mas tiveram que deixar Pedro e João em liberdade. Não havia como castigá-los, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo milagre que havia acontecido. E o Senhor quer me usar, o Senhor quer te usar, para que milagres aconteçam, para que bênçãos aconteçam, para que vidas sejam restauradas e para que o nome dele seja glorificado, amado e adorado. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, nós cremos na sua palavra e foi o Senhor que prometeu aos discípulos e promete a cada um de nós que nas perseguições nós não precisaríamos nos preocupar, porque o Senhor colocaria as palavras na nossa boca, nos inspiraria pelo Espírito Santo no que falar. Então hoje, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez, arranca todo medo, arranca, Senhor, tudo que impede qualquer um de nós de testemunhar o seu amor onde nós estivermos, tudo que nos impede de defender o seu nome, tudo que nos impede de revelar aos outros a nossa verdadeira identidade de batizados, de cristãos, lavados e remidos no seu sangue. Sim, Senhor, que pelo exemplo de Pedro e João, nós tenhamos coragem de nos colocar ao seu serviço e de deixar que a sua vontade prevaleça em nós. Vem, Espírito Santo, nos renova, nos guia, que todo medo caia por terra, que toda insegurança caia por terra e que possamos assumir a nossa identidade e proclamar o seu amor e testemunhar o seu amor aonde nós estivermos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.